Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o tema da nossa catequese de hoje é o nosso único problema. Você sabia que a gente só tem um problema na vida? A gente só tem um único problema. Romanos capítulo 8, São Paulo vai dizer que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Já ouviram essa palavra, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O que significa isso? Se eu amo a Deus, se eu sou amigo de Deus, Deus faz com que tudo, seja o que acontecer, ou como diria a nossa ex-presidente da República, Dilma, haja o que hajar, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Se está frio, Deus vai tirar desse frio a sua salvação. Uma oportunidade de salvação para você. Se está calor, Deus vai tirar dessa oportunidade de calor, desse calor, uma oportunidade de salvação para você. Se você bateu o dedinho mindinho, a quininha da parede, está doendo pra caramba, Deus vai tirar dessa dor uma oportunidade de salvação para você. Você sabe que todo o nosso corpo tem uma função, né? Claro, os ouvidos é para ouvir, os olhos é para ver, o nariz para cheirar e assim por diante. Você sabe para que serve o dedinho mindinho, o menor dedo do pé? É para bater nos cantinhos de parede. Essa é a função dele. E quando você bate o dedinho, dói pra caramba, né? Dali, daquela situação de dor, Deus tira uma oportunidade de salvação para você, se você alinha o coração com o coração de Deus, né? Minha mãe dizia assim, minha falecida mãe, quando a gente batia o dedinho mindinho na parede, ela falava assim: oferece essa dor pelo alívio das almas do purgatório. E aí você já tinha uma oportunidade de oração e de caridade, de socorrer as almas do purgatório. Olha como é que é verdade, né? Agora, se você murmura, se você reclama, se você blasfema, se você maldiz, se você xinga, você desperdiçou e deixou a graça passar. Santo Agostinho de Hipona dizia assim: eu tenho medo da graça que passa. Então tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, se você ama a Deus. Então se você bateu o dedinho no cantinho da parede, está doendo, se você ama a Deus, você vai oferecer, por exemplo, oferecer aquela dor para se unir à paixão de Jesus. Fala assim: nossa, Jesus, o Senhor sofreu muito mais do que isso na cruz. Então eu te ofereço essa dor para consolar. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia de consolar o Sagrado Coração de Jesus. Oferecer essa dor para consolar as dores do que o Senhor sofreu na paixão, por aqueles que não te amam. O ofereço pelas almas do purgatório, para o alívio das almas do purgatório. E aquela dor vai concorrer para a sua salvação. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você tem dinheiro, dinheiro concorre para que você seja salvo. E Andréia, seja bem-vinda, minha amada. A paz de Jesus. Como é que foi as férias? Se você tem dinheiro, o dinheiro concorre para que você seja salvo. Se você não tem dinheiro, se você é pobre, a pobreza concorre para que você seja salvo. Como assim, Fábio? Santa Isabel da Hungria, rica, rainha, santa. São Francisco de Assis, mendigo, santo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Então você não tem problema. Eu estou com câncer. Aquele câncer, Deus tira a sua salvação. Câncer não é o seu problema. Estou desempregado. Desemprego não é o seu problema. Você não tem problema. Ou melhor, você só tem um problema. Lamentações, capítulo 5, versículo 16. O que diz Lamentações 5, 16? Vamos lá. Profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias. Quem está com a Bíblia aí, Ave Maria? Já quiser abrir. Ave Maria, na minha Ave Maria aqui, letra grande, letra de velhos, está na 1402 a página. Ave Maria, terceira idade. Nessas pequenininhas aí eu não sei. Deixa eu pegar a sua aqui, Larissa. 1032. Os profetas, Larissa, é sempre no meio da Bíblia. Você pega assim no meio, você já vai dar de cara com Isaías, ó. Isaías. Aí vem aqui Jeremias, Ezequiel, Lamentações, ó. Lamentações 5. Lamentações, capítulo 5, versículo 16, certo? O que vai dizer a palavra de Deus? Caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçados de nós, porque pecamos. Desgraçados de nós, porque pecamos. Então a gente só tem um problema, ou a gente pode dizer em outras palavras, uma única desgraça.
que é o pecado. Tem gente que fala assim, ai meu Deus, não pode falar desgraça. Ai, bate na boca, bate na madeira, bate na parede, bate no chão, não pode falar desgraça. A pessoa não fala a desgraça, mas vive na desgraça, porque vive no pecado. O problema não é falar desgraça, o problema é viver fora da graça. A desgraça significa a ausência da graça. O que é desemprego? Não tem emprego. O que é desrespeito? Não tem respeito. O que é desgraça? Não tem graça. É para que a gente entenda a etimologia da palavra e a questão espiritual por trás da coisa, né? Mas o que é a desgraça? O próprio profeta Jeremias deixa bem claro. Caiu-nos da cabeça a coroa. Desgraçados de nós porque pecamos. O livro do profeta Jeremias inteiro... Cadê o livro de Jeremias aqui? Vou pegar o início dele. Jeremias... Começa aqui. O livro do profeta Jeremias inteiro, esse pedaço inteiro da Bíblia aqui. Jeremias tenta converter o povo, prega, exorta, dá exemplo, sofre, é preso, é jogado no poço cheio de lama para morrer, apanha. E ele prega o livro de Jeremias inteiro. Jeremias prega para a conversão do povo. O povo não quer se converter. Sedecias, o rei de Israel, não quer se converter. E eles são extraditados da Terra Santa e vão para a Babilônia. O rei Sedecias tem os olhos furados, os filhos de Sedecias são mortos, assassinados na frente dele. E Sedecias tinha 30 e poucos anos, então os filhos dele deviam ser crianças, né? Ele tinha 30 e poucos anos, o rei. E eles são extraditados para a Babilônia. E aí, depois que eles vão para a Babilônia extraditados, Jeremias escreve o livro de Lamentações. E aí, no final do livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 16, ele diz, caiu de nós, da nossa cabeça a coroa. O que ele está falando? O reino de Israel desmoronou. O rei está preso, com os olhos furados na Babilônia. Os filhos do rei, que são os príncipes, estão mortos. O templo de Jerusalém está destruído. Jerusalém virou... Acabou tudo. Derrubaram as muralhas de Jerusalém, acabou tudo, regaçou tudo, matou todo mundo. E aí Jeremias fica ainda em Jerusalém e ele olha aquela Jerusalém toda destruída. O palácio do rei destruído, o templo destruído. Ele fala, caiu da nossa cabeça a coroa. Perdemos o reino acabou. Isso que ele quer dizer, caiu da nossa cabeça a coroa, ele quer dizer isso. O reino de Israel acabou. Desgraçados de nós, porque pecamos. E Jeremias passou o livro inteiro tentando convencer o povo a abandonar o pecado, e o povo não abandonou o pecado. E aí acontece isso. Desgraçados de nós, porque pecamos. Então só temos um único problema, que é o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O que significa isso? A consequência, o fim último do pecado é a morte. Só temos um único problema, o pecado, a nossa única desgraça. Tudo mais é oportunidade de bênção. Frio ou calor, noite ou dia, emprego ou desemprego, dinheiro ou pobreza, seja o que for, tudo é oportunidade de bênção. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Tudo. O único problema que nós temos é o pecado. Então, se lutamos contra o nosso pecado, estamos fazendo a única coisa necessária. A única coisa que nós precisamos fazer, de fato, é lutar contra o pecado e lutar para ajudar o irmão a vencer o pecado. Isso é o resumo da vida do cristão. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou, fazer um concurso público. Beleza. Tudo isso é um meio para alcançar o único fim, que é a salvação. Não é? Então, para alcançar a salvação, eu preciso resolver o meu problema. Qual é o único problema que nós temos? O pecado. João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Certo? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer na ressurreição de Lázaro, quem crê em mim viverá eternamente. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então você está vendo uma disparidade? Deuteronômio capítulo 30, Deus vai dizer, ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Em outras palavras, é como se ele falasse, a graça ou a desgraça. Desgraçado porque pecamos, cheios de graça porque não pecamos.
Se Jeremias vai dizer aqui em Lamentações 5,16, desgraçados porque pecamos, lá em Lucas 1,26, o anjo vai dizer a Nossa Senhora, cheia de graça. Por que Nossa Senhora é cheia de graça? Porque ela nunca pecou, porque ela é imaculada, porque o pecado não conheceu o coração de Nossa Senhora. Então ela é cheia da graça de Deus. Em contrapartida daquele que se entrega ao pecado, não tem a graça, está fora da graça, está desgraçado. Pega comigo a primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. O que São João vai dizer aqui, ó? 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Olha que forte a palavra de São João. Aquele que peca é do demônio. Ah, mas eu peco, eu sou do demônio? Hoje mesmo eu cometi o pecado da gula, eu comi pra caramba no almoço. O que São João está dizendo aqui? Aquele que se entrega ao pecado, que não luta contra o pecado, que vive no pecado, que justifica o pecado e que quer permanecer no pecado. Esse é do demônio, porque vive do jeito que o diabo gosta. Vive do jeito que o diabo gosta. E o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é o inferno. Por que eu estou falando isso? Por que eu peguei essa palavra tão forte de São João, capítulo 3, versículo 8, na qual ele diz, aquele que peca é do demônio? Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas têm vivido no pecado e têm justificado o pecado, porque para mim não é pecado. E se para mim não é pecado? É o tema da nossa catequese de hoje. Queridos, o século XIX, e o início do século XX, a ciência, principalmente no campo da psicologia, avançou muito, né? Época de Freud, etc., né? E com esse avanço da ciência, no ramo da psicologia principalmente, percebeu que muita coisa é relativa. Por exemplo, frio é relativo. Você está com frio? Eu não estou, sem blusa. É relativo, não é? Mas a gente não está submetido à mesma temperatura. Só que o frio que você sente não é o mesmo frio que eu sinto. Então é relativo. Certo? Beleza é relativa? Aquela moça ali é bonita. Ah, eu acho ela feinha. Não, eu acho ela muito bonita. Aí eu acho ela meio feinha. Não, é relativo, né? Para algumas pessoas aquela moça é bonita. Para outras pessoas aquela moça não é tão bonita. O homem, ele é cheio de relativismos. E a psicologia entendeu isso. Então, e é necessário que o homem seja cheio de relativismo, porque cada ser humano é único. Então, vai ter muitas coisas que para mim são as melhores coisas do mundo que para você não é. E tem muitas coisas que eu adoro que para mim são fantásticas e para você não é. Por exemplo, perfume. Tem gente que compra um perfume e acha aquele perfume maravilhoso, cheiroso. E aí outra pessoa sente o perfume e já acha enjoativo, acha ruim o perfume, já não gosta do perfume. Então é relativo. Ou seja, a maneira como o homem interage com o mundo tem a ver com a história daquele ser humano, com aquilo que ele viveu. As histórias que ele viveu, a vida dele, vão refletir na maneira como ele interage com o mundo, certo? Então existe o relativismo? Existe, claro. Muita coisa é relativa. Um grande exemplo disso é uma música. Você ouve uma música, determinada música, e para você aquela música não quer dizer nada, você nem gosta da música. A Larissa ouve uma música, é a música que a mãe dela cantava para ela na infância, para ela ninar. E aquela música lembra ela da infância e ela se emociona. A mesma música. Para a Renata não quer dizer nada aquela música. A Larissa já traz até lágrimas aos olhos. Não é assim? Porque aquilo reflete algo que você viveu. Então o homem, ele é um ser relativo. Só que a verdade, ela é absoluta. A verdade não é relativa.
Qual é o nosso problema de homens do século XX e século XXI? Percebendo que muitas coisas são relativas, esse relativismo foi trazido para justificar a negação da verdade. Então, hoje está incutido no coração de muitas pessoas que aquilo que não é relativo pode ser relativizado. Como assim? Como assim aquilo que não é relativo pode ser relativizado? Exemplo, o pecado. O pecado é um mal em si mesmo, mas as pessoas negam esse mal, dizendo que para mim não é pecado. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, praticamente empenhou o pontificado dele para combater isso que ele chamou de relativismo religioso, que é um grande mal hoje no século XX e século XXI. Um mal que nos tem levado para o inferno. Por quê? O que é o pecado? Vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica? Olha lá o parágrafo 1800. Papa Bento XVI. Que renunciou e aí o Papa Francisco foi nomeado, foi eleito Papa, né? 1849, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849. Ele tinha saúde frágil, né? Saúde bem frágil, e estava tendo bastante dificuldade também para conduzir o pontificado. Exatamente o que passou no coração dele a gente não sabe, né? Mas oficialmente por conta da dificuldade com a saúde, né? O parágrafo 1849 do Catecismo define o que é pecado. Ele diz assim: o pecado é uma falta contra a razão. Ué, uma falta contra a razão? Como assim? O que o Catecismo quer dizer com isso? Uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Então o pecado é uma falta contra a razão, uma falta contra a verdade, uma falta contra a consciência reta. Guarda isso no coração. Uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. Se o Catecismo diz que consciência reta, quer dizer que às vezes você mente para sua própria consciência e justifica o erro. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Salmo 51, versículo 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Se o pecado nos desvia de Deus, e Deus é o sumo bem, Deus é o autor da graça, o pecado nos tira da presença de Deus, ele nos tira do bem, nos tira da graça. Lamentações 5,16. Desgraçados de nós porque pecamos. Tal como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como Deus, semelhante a Deus, conhecendo e determinando o bem e o mal, o pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Olha que grave isso que o Catecismo diz. O pecado é amor de si mesmo, a sua própria vontade, em desprezo de Deus. Então, nesses dois parágrafos do Catecismo, eu quero focar em 2 pontos. Primeiro ponto, o pecado é uma falta contra a razão. Segundo ponto, o pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Isso é uma citação de Santo Agostinho de Hipona na Cidade de Deus, né? Santo Agostinho vai dizer que os homens criaram 2 cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus, na qual você ama Deus até o ponto de se desprezar a si mesmo. É o que os mártires fizeram. E a cidade dos homens, na qual você se ama até se ama tanto que você despreza a Deus. É uma citação desse catecismo, faz uma citação do Santo Agostinho de Hipona. Queridos, então o catecismo começa dizendo que o pecado é uma falta contra a razão. Vamos tentar entender isso? Imagine você, o que é isso aqui? Isso é um aparelho, certo? Todo mundo concorda que isso aqui é um aparelho?
Sim? Ele é feito de plástico e de vidro, certo? Isso aqui é um aparelho, ele é feito de plástico e de vidro. Esse aparelho, ele acende e sai luz, certo? Esse aparelho, isso é um aparelho, ele é feito de plástico e de vidro, ele acende e sai luz. O nome disso aqui como é que é? Televisão. É televisão, não é? Para mim, é televisão. Eu acho que é televisão. Entendo isso como uma televisão. Não, Fábio. Isso é um celular. Vocês perceberam o que é o relativismo? São verdades que conduzem a uma mentira. A televisão é de plástico e vidro? A televisão é de plástico e vidro. A televisão é um aparelho? A televisão é um aparelho. A televisão acende e sai luz? A televisão acende e sai luz. Isso aqui é uma televisão? Isso é um celular. Não, mas eu acho que é uma televisão, eu identifico isso como televisão. Meu filho, isso não é televisão, isso é celular. Para mim é televisão. Não é celular. O que a televisão faz? A televisão passa filme. Isso aqui eu passo filme aqui, eu vejo filme aqui. Cara, tá bom, mas isso não é televisão. O que a televisão faz? Televisão, sei lá, você acessa o YouTube agora pela televisão. Eu acesso o YouTube aqui. Então é televisão. Não é, cara, isso é celular. Pra mim é televisão. E bate até você desistir, o cara bate falando que é uma televisão. O pecado é uma falta contra a razão. Agora vamos levar para o campo espiritual isso? Você não pode viver o sexo fora do casamento. Você tem que viver o sexo no casamento. O sexo fora do casamento é pecado contra o 6º mandamento. Quem define o que é pecado? Quem define que o pecado é Deus, através dos 10 mandamentos. E a igreja aplica a lei de Deus à vida do homem. Porque Jesus disse para Pedro, para os apóstolos, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Por exemplo, o sacerdote vive o celibato. A religiosa vive o celibato. Se o padre arruma uma namorada, é pecado. Porque a igreja ligou o celibato na terra e está ligado no céu. A igreja ligou. Se um dia, por um acaso, ou por exemplo, o Papa, não acredito que vai acontecer, mas uma suposição esdrúxula. O Papa fala assim, o celibato não é mais obrigatório. Se o padre quiser, ele pode se casar. E aí o padre se casa, ele cometeu pecado? Porque a igreja desligou na terra, então desligou no céu. Aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso em matéria de moral. Entendeu? Mas em matéria de verdade, o pecado é aquilo que Deus definiu como pecado. Por exemplo, matar alguém. A igreja não pode jamais um dia chegar e falar assim, pode matar. Nunca, jamais. Porque isso é em matéria de verdade, não é em matéria de moral. Entendeu? O pecado é aquilo que é definido por Deus e pela igreja. E em matéria de moral, isso nunca vai mudar. Jamais vai mudar. Em matéria de pastoral, de costumes, pode até mudar. Como, por exemplo, o celibato. Mas o que eu quero dizer com isso é que o pecado é um mal objetivamente revelado por Deus e interpretado pela igreja, certo? Não pode viver o sexo fora do casamento. Por que não pode? Em primeiro lugar, porque Deus falou. Mas vamos tentar entender isso? Não sei se vocês sabem, mas o sexo ele tem alguma coisa a ver com criança. Sabia disso? Tem alguma coisa a ver. Diz que depois do sexo, se você marcar 9 meses, aparece uma criança. Ou seja, ele traz um vínculo para sempre, que é a criança. E se o sexo resulta num vínculo para sempre, que é a criança, ele deve ser vivido em uma união que é para sempre. Ou seja, até que a morte o separe. O sexo não pode ser recreativo. O sexo não é parque de diversão. Porque o sexo traz um vínculo para sempre. E o seu filho vai ser seu filho pelos séculos dos séculos. Seja no inferno, seja no purgatório, seja no céu, seu filho vai ser seu filho para sempre. Então o casamento é
no mínimo, até que a morte o separe. Certo? Isso é a razão moral de você viver o sexo no matrimônio, no santo matrimônio. Mas a razão principal é porque Deus disse que é assim. Não pecarás contra a castidade. 6º mandamento. Mas isso é, pelo amor de Deus, né? Século 21. Para mim, não é pecado. Queridos, mas quando Deus mostra algo como sendo algo mal que a igreja dá o nome de pecado, é porque se você viver aquilo vai te levar para o inferno. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Televisão. É televisão. Celular. Televisão. É celular. É televisão. Sexo não é pecado fora do casamento porque isso é coisa antiga, antigamente. E a pessoa bate o pé naquilo, ela fica recalcitrando contra aquele aguilhão. E ela se convence, ela quer se convencer daquela mentira como se fosse verdade. O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. A consciência dela sabe que é pecado, mas ela quer convencer a consciência, ela se justifica. E aí ela se justifica por diversas maneiras, por diversas razões. Ela se justifica, de diversas razões. Eu preciso fazer sexo antes do casamento, porque como é que eu vou casar com uma pessoa se eu não sei como é que é o sexo dele? E depois, se eu não gostar, você vai casar com 20 anos, você acha que eu tiver com 70 anos vai ser igual? Claro que não vai. Quando tiver com 30 anos já não vai ser igual. Quando tiver com 40 anos já não vai ser igual. É claro que não vai ser igual. E aí você mente para você mesmo. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe. É uma mentira. E aí você se convence da sua mentira falando que o seu celular é uma televisão. E bate o pé. Tinha um amigo, ele trabalhava aqui em Taubaté. E aqui em Taubaté tinha um colega que, cara, era o mestre de cozinha, sabe? Fazia um monte de coisa gostosa. Então, todo dia ele fazia um monte de coisa. O torresmo desse cara parecia um biscoito Fandangos, creme crack, sei lá, esses negócios que estala. O negócio é delícia. Fazia várias coisas gostosas, assim. Cozinhava muito bem, só que tudo calórico, né? Feijoada, torresmo, lasanha, só essas coisas. E esse colega foi transferido, esse outro amigo foi transferido para o Guarujá. E chegou no Guarujá, não tinha a comida, né? Então, ele passou a comer menos. Só que ele começou a emagrecer. Emagrecer. Fala, Jair, você tá emagrecendo muito, cara. Não, tô emagrecendo porque não tô comendo mais. O Nunes não tá aqui fazendo comida, então eu tô emagrecendo. Não, cara, você tá emagrecendo muito. Não, tô emagrecendo porque não tô comendo as comidas do Nunes. Emagreci 10, 15, 20 quilos. Cara, você tá pele e osso, meu. Você tá doente, cara. Tem que ir no médico. Não estou doente. Eu tô bem. O que é isso aqui? Televisão, né? Eu estou na minha televisão. Até que apareceu um caroço na barriga dele. Um caroção grande assim. Jair, cara, esse caroção aí, meu. Não, isso aqui é... sei lá. É só daqui a pouco some, é só um inchaço. Cara, você tem que ver esse caroço aí, meu, não sei o quê. Não vou. Até que um dia fomos pro Guarujá, saímos aqui de Taubaté, fomos pro Guarujá. Chegamos no Guarujá lá para trabalhar. Quando chegou mais ou menos meio-dia, ele passou mal, foi pro hospital. O médico falou assim, tá com câncer avançado. Um câncer avançado. O salário do pecado é a morte. Você acha que ele não sabia que estava doente? O cara vai emagrecendo. Ele sabia que estava doente. O pecado é uma falta contra a consciência, contra a razão. Por que ele não queria ir no médico? Existe um problema que nós homens temos, que nós não gostamos de demonstrar fraqueza. Então, se o homem assume que ele está doente, ele assume uma fraqueza. E se ele vai para o médico mostrar o que é a fraqueza dele. Isso é psicologia masculina. Você viu aquele velhinho que está morrendo, mas não quer ir no médico de jeito nenhum?
para não demonstrar que está uma fraqueza, uma deficiência. Psicologia masculina. A mulher não, ela já está habituada, pelo menos uma vez por ano, no ginecologista fazer exame de Papa Nicolau. Então a mulher sentiu uma dor, ela vai no médico, ela tem é normal para ela ir ao médico. Para o homem não. Então ele fica batendo não quer ir no médico, não tô doente. Até que chega uma hora que não tem como, tá doente. É objetivo. E aí quando o médico que estudou medicina, ele estudou vários anos de medicina, ele é um oncologista, ele é especialista nessa enfermidade, ele participou de, congressos sobre câncer, ele leu vários livros sobre câncer, teve várias aulas sobre câncer, fez uma especialização sobre câncer. Como que o médico descobre se o negócio é câncer ou não é câncer? Ele faz o exame e ele tem critérios objetivos. Objetivamente, isso é um câncer. Objetivamente, isso é um inchaço. Objetivamente, isso é um cisto. Objetivamente, isso é nada. Critérios objetivos. Ou seja, em outras palavras, a verdade pura e simples. A verdade daquela enfermidade. É um câncer? Não é um câncer. É um câncer. Tem que fazer cirurgia, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia. Sabe de uma coisa? Para mim não é câncer. Para mim é só um inchaço que vai passar. Vai morrer. Não vai morrer? Vai morrer, não vai? Por quê? Porque é um câncer. Eu acho que o homossexualismo não é pecado. Sabe por quê? Tem muita gente que é heterossexual e é casado e bate na mulher, e bate nos filhos, e trai a mulher. Eu sou homossexual, vivo com meu namorado lá, e a gente se ama, a gente não faz mal pra ninguém. Não é pecado. Ele sabe que é pecado. Sabe que é pecado. Sabe que aquilo é um celular, não é uma televisão. Mas ele nega a verdade por conta do relativismo que está no coração dos homens hoje. Então ele relativiza. Qual que é a relativização que ele faz? Ele projeta um casal heterossexual que vive numa situação amoral, um marido que bate na esposa, uma mulher que trai o marido e assim por diante, que espanca os filhos, um alcoólatra que chega em casa e quebra tudo. Ele joga esse exemplo negativo para justificar o erro dele e diz: sou homossexual, vivo com meu namorado, mas não tem problema nenhum, a gente não faz mal a ninguém, só faz mal a você mesmo indo para o inferno. Então, queridos, o pecado é algo objetivo. É aquilo que a igreja define que é pecado ao longo dos seus 2000 anos de história. Aquilo que a igreja recebeu dos apóstolos e pregou ao longo de 2000 anos de história. Deus conhece o homem. Deus tem o nosso manual. Se o seu manual está falando que a sua televisão é 220, ela é 220. Não liga ela no 110. Se o seu manual está falando que o seu micro-ondas é 110, ele é 110. Se você ligar ele no 220, ele vai queimar. Vai queimar. Mas é relativo. Eu acho que eu posso ligar o meu micro-ondas 110 no 220. Eu acho que pode. Por quê? Porque o 110 ele tem menos energia. O 220 tem mais energia. Então o micro-ondas ele trabalha esquentando o alimento. Se eu ligar ele no 220, ele vai ter mais energia, ele vai esquentar mais rápido o alimento. Então eu vou ligar no 220. Cara, vai queimar o micro-ondas. Não vai queimar. Eu acho que vai funcionar bem. Eu vou ligar no 220. O que vai acontecer? Vai queimar o micro-ondas. Vai queimar o micro-ondas. É verdade que o marido não pode bater na mulher? É verdade. É verdade que a mulher não pode trair o marido? É verdade. É verdade que não pode chegar a casa e bater nos filhos? É verdade. É verdade que é de vidro a tela da televisão? É verdade. É verdade que a televisão é feita de plástico? É verdade. É verdade que a televisão, quando ela acende, sai luz? É verdade. É verdade que você queima a televisão? É mentira. Vocês entenderam o que é o relativismo religioso? A pessoa pega alguns pontos que são de fato verdade. Eu vou viver o sexo fora do casamento porque, afinal de contas, é natural. É uma necessidade do ser humano. O ser humano, ele precisa dar vazão aos seus hormônios e não sei o quê. E é normal, e eu amo minha namorada me ama e...
É verdade que o homem foi feito para a mulher? É verdade. É verdade que a mulher foi feita para o homem? É verdade. É verdade que o homem completa a mulher? É verdade. É verdade que a mulher completa o homem? É verdade. É verdade que o sexo tem que ser vivido com amor? É verdade. Mas é verdade que isso aqui é uma televisão? É um celular. Então, o sexo foi feito para viver entre o homem e a mulher. O sexo foi feito para viver com amor. O homem tem atrações pela mulher, a mulher tem atrações pelo homem. Essa atração do homem pela mulher e da mulher pelo homem é normal, é natural, mas é para ser vivido no matrimônio. Isso não é uma televisão. Vocês entenderam o que é o relativismo religioso? A pessoa se justifica com aspectos que são verdadeiros, para ela negar aquilo que a consciência dela já aponta para ela que é mentira. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Todo mundo sabe que isso aqui é um celular. Todo mundo sabe. É a razão, é a consciência reta, é a verdade. Mas eu cismo, bato na tecla que isso não é um celular, que isso é uma televisão. E às vezes eu tranquilizo a minha consciência. Vocês já ouviram falar do Joseph Mengele? Já ouviram falar desse cara? O Joseph Mengele era um médico nazista. Ele serviu o exército nazista como oficial médico. E ele foi combater no fronte soviético. No fronte soviético, o Mengele foi ferido em combate, foi mandado de volta para a Alemanha e foi servir no campo de concentração de Auschwitz. No fronte soviético, o exército nazista sofria muito com a hipotermia. Então, tinha muitos militares nazistas baixavam por causa do frio da Rússia, né? Quem venceu Napoleão não foi o general inverno, quem venceu Hitler também na Rússia foi o general inverno. O frio russo era terrível, então os caras congelavam, entravam em hipotermia. E o Mengele foi, os oficiais nazistas pagaram para o Mengele a missão de desenvolver uma técnica para aquecer os militares que estavam entrando em hipotermia, né? E ele estava no campo de concentração de Auschwitz. Para os nazistas, os judeus, eles não eram seres humanos. Sabiam disso? Para os nazistas, os judeus eram uma praga. Tipo uma barata ou um rato. Você pode matar rato? Já colocou veneno para rato? Nunca colocou? Não? Eu já pus veneno para rato. Vocês já colocaram veneno para rato? Já colocaram veneno para barata? Já jogou inseticida na barata? Nunca jogou? No pernilongo, inseticida? Nunca. Eu joguei muito. Esses são animais sinantrópicos, você pode matar, tá? Animais sinantrópicos você pode matar. Não pode matar animal silvestre. O que são animais sinantrópicos? São animais que fazem mal ao homem, como escorpião, ratos, baratas. Esses são animais sinantrópicos. Pode matar esses animais. E os nazistas entendiam que os judeus eram sinantrópicos. Por quê? Eles entendiam que os judeus passavam doenças. Eles acreditavam que doenças como a tifo era transmitida pelos judeus. E por isso era preciso eliminar os judeus. Por isso que Hitler adotou aquela solução final lá de matar os judeus. Teoricamente, os judeus eram sinantrópicos e passavam doenças. Na verdade, eu não faço ideia por que Hitler queria matar os judeus e exterminar os judeus. Não sei se era espiritual, porque o judeu é o povo de Deus, né? O primeiro povo de Deus é Israel. Talvez seja uma coisa espiritual. Talvez Hitler estivesse demoniado, possesso pelo demônio, e por isso, um ódio de Deus queria matar os judeus, porque Jesus é judeu, né? Talvez seja isso. Mas o que ele alegava e que ele convenceu a população alemã é que os judeus eram sinantrópicos, passavam doenças, tinha que matar os judeus. E aí o Mengele, no campo de concentração, tinha que fazer um processo de aquecer os corpos congelados dos nazistas lá na fronte soviética. Para desenvolver uma técnica de aquecer, o que ele fazia? Ele pegava um judeu, congelava o cara. Congelou o cara, agora esquenta uma água aí a 36 graus. A temperatura do corpo é 36 graus. Esquenta uma água a 36 graus. Pega o cara congelado e joga na água para ver o que acontece. Morreu.
36 graus não dá. Vamos colocar agora 36,8 graus. Ou melhor, 35,8 graus. Congela o judeu, congelou, joga ele na água. Morreu de novo. Próximo. E aí, tentativa e erro, foi matando um monte de judeus. Só que o cara gostou desse negócio de matar as pessoas. E já tinha algo de psicopata nele, né? E aí ele começou a fazer umas experiências nada a ver. Tipo assim, tinha um judeu de olho preto. Vamos ver o que acontece se eu colocar tinta azul no olho dele, se o olho dele fica azul. Colocava tinta azul no olho do cara. Aí o cara ficava cego. Ficou cego. Mata ele. Matava. Porque no campo de concentração de Auschwitz era assim, chegavam os prisioneiros de 13 a 50 anos, trabalhava. Menos que 13 anos, ia direto para a câmara de gás. Mais que 50 anos, ia direto para a câmara de gás. Doentes, direto para a câmara de gás. Aí eu cheguei lá, eu tenho 27 anos, mas eu tô com a perna quebrada. Câmara de gás, não dá para trabalhar. Entendeu? Então, se o cara ficou cego, com a experiência de Mengele, não servia mais para trabalhar, câmara de gás. E assim ele matou dezenas de pessoas, dezenas de pessoas. Com essas experiências que ele costurava gêmeos. Vamos costurar os gêmeos para ver se eles sobreviveram costuraram? Não sobreviveram, morreram os dois, que pena. Próximo. 2 gêmeos. Ele gostava de trabalhar com gêmeos também. Ele tinha algo psicopático por gêmeos. Vamos torturar esse gêmeo aqui para ver se sente dor? Torturava. Aí esse não sente dor. Vamos matar ele. Mata esse que está estragado. Mata. E assim por diante. Era um psicopata. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Mengele fugiu para a região da Baviera. Começou a trabalhar como agricultor. Começou o tribunal de Nuremberg e os nazistas começaram a ser presos e julgados para Nuremberg. Mengele percebeu que o negócio estava esquisito, fugiu para a América do Sul, foi morar na Argentina. Na Argentina ele arrumou um emprego, sabe de que ele fazia na Argentina? Médico abortista. Começou a trabalhar fazendo abortos na Argentina. E aí um outro oficial também do exército alemão que tinha se escondido na Argentina foi descoberto, foi deportado para ser julgado em Nuremberg. Mengele percebeu que o negócio estava esquisito, fugiu para outro país. Para qual país você acha que ele fugiu? Brasil. Qual estado que ele foi morar? São Paulo. E aí Joseph Mengele veio para o Brasil. Morou aqui em São Paulo durante muito tempo. Na década de 70, nadando em Bertioga, teve um AVC e morreu afogado. Em Bertioga. Por que eu estou contando essa história do Mengele? O que isso tem a ver com a catequese de hoje? Enquanto o Mengele estava aqui no Brasil, ele escrevia cartas para a família dele na Alemanha. E nas cartas que ele escrevia para a família dele na Alemanha, o Mengele dizia que aquilo tudo que ele fez durante a Segunda Guerra no campo de concentração de Auschwitz, aquilo era apenas a obrigação militar dele, ele apenas estava cumprindo a sua obrigação e que não fez mal algum, afinal de contas os judeus não eram humanos. Agora eu vou falar para você, se me colocar aqui na minha frente um judeu e um alemão, os dois vão parecer com a Renata, né? Loirinho do olho azul, né? E eu não vou saber qual que é o judeu, qual que é o alemão e qual que é o primo da Renata. Porque para mim é tudo igual, não é? Para eles era uma sub-raça, nem gente era. Imagina então o que ele não faria comigo, que sou pretinho, se ele me pegasse e me colocasse lá nas panelinhas quentes dele. Inclusive, quando ele estava no Brasil, ele escrevia para a família dele na Alemanha, e ele escrevia que o brasileiro é uma sub-raça. O brasileiro não é humano também, que é uma sub-raça. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Mengele não tinha nenhum problema de consciência. Não tinha nenhuma dor na consciência. Ele não achava que ele errou. Ele não achava que ele fez o mal. Ele achava que estava tudo certo. Porque ele se justificava. E no tribunal de Nuremberg, os militares nazistas que eram julgados e condenados por crimes contra a humanidade, por causa do genocídio dos judeus, todos eles diziam, de maneira uníssona, estávamos apenas cumprindo ordens, não tinham nenhum problema de consciência. Então, gente, o pecado é algo objetivo. Matar alguém não pode matar os outros, não pode torturar os outros. Mas aí, para torturar alguém, ele colocou
Ah, mas para mim, ele não é gente. Para mim, ele nem é humano. Para mim, judeu não é gente. Então eu posso matar. Para mim, no meu ponto de vista, o judeu passa a doença. Então eu preciso matar, senão ele vai infectar todo mundo. Vocês entenderam? Como que é o pecado? É um convencer-se. Olha o que vai dizer o catecismo. O pecado é uma falta contra a razão. Cara, o Mengalho era médico. O médico sabe que é um ser humano. Você olha um ser. Ele tem 2 orelhas. Ele tem 2 olhos. Tem um nariz. 2 braços, 2 pernas. Caminha nas 2 pernas. Não tem cauda. Não tem asas. Não tem monte de pelo. E fala. E raciocina. E usa o cérebro. E tem intelecto. E tem razão. E veste roupa. Isso é um ser humano. Não é simples. Mas os caras conseguiram fazer uma conjectura para dizer que eles não eram seres humanos. E sabe o que é mais impressionante de tudo isso? É que a Alemanha era um país cristão. E Jesus é judeu. Não é algo impressionante, é algo que completamente foge à razão? O pecado é uma falta contra a razão. Não foge completamente à razão? Então, gente, o pecado é algo objetivo. Não é aquilo que eu acho que é pecado. Não é aquilo que, na minha opinião, não existe a minha opinião. Existe a verdade. A verdade é objetiva. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a verdade. A verdade é que isso daqui é um celular. Pode falar que é uma televisão quanto quiser. Nunca vai ser uma televisão. Ele faz até coisas que a televisão faz. Ele até lembra uma televisão mesmo. Seja nas coisas que ele faz, ou seja nas coisas da qual ele é construído. Se você pegar a televisão, ela vai ter uma placa lá. Aqui tem uma placa também. Vai ter muita coisa que tem na televisão que tem aqui. Mas isso não é uma televisão. Isso é um celular. Por mais que você bata a cabeça na parede dizendo que isso é um celular. Quer dizer, que isso é uma televisão. A verdade é que é um celular. A verdade é que os judeus são humanos, como todos os humanos. A verdade é que aquilo que Deus definiu como pecado e que a igreja explica e ensina que é pecado, aquilo é pecado. E se eu tranquilizo a minha consciência dizendo que não é pecado e vou tranquilamente vivendo, sem nenhum problema de consciência, vivendo o meu homossexualismo, por exemplo. Sou casado com um homem agora e vivo tranquilamente porque para mim não é pecado. O demônio vai olhar essa situação, vai cruzar os bracinhos dele e não vai fazer nada para atrapalhar a minha vida. Por quê? Como diz, já viu aquele meme, né? Eu gosto assim da morte. Ah, eu gosto assim. O demônio vai olhar assim, não é pecado, eu gosto assim, deixa ele, gosta assim. Ele só vai carimbar no final. Do aborto. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, que na doutrina católica, a doutrina católica define o aborto como pecado. Os espíritas não definem, por exemplo, o aborto como pecado, né? Mas é pecado objetivamente, e aquele cara que é espírita, ele sabe que é pecado. Porque a razão dele diz, você não pode matar a criança. Isso é questão legal. Muitas leis não são morais. Muitas leis são imorais. Entendeu? Por exemplo, quer um exemplo de uma lei imoral? Matar judeu. Entendeu? Era legal na Alemanha matar judeu. Podia matar. É pecado? Matar legítima defesa não é pecado. É um dever. Legítima defesa é um dever. Legítima defesa é um dever.
Eu sou pai de família. A minha família depende de mim. Os meus filhos dependem de mim. Então a minha vida não é a minha vida. A minha vida é a vida dos meus filhos, do cuidado dos meus filhos. Então eu tenho obrigação de defender a minha vida. Se a pessoa vem com uma arma para matar a minha vida, eu tenho o direito e tenho o dever de, defendendo a minha vida, evitar aquela injusta agressão. Mas é o que vai dizer o Código Penal. Usar os meios moderados para repelir uma injusta agressão. Então a agressão tem que ser injusta e tem que ser os meios moderados. Por exemplo, você veio com uma faca para repelir, para me matar. Aí eu pego um pedaço de pau, dou uma paulada, você perdeu a faca. Aí você fala assim, tudo bem, desisto. Aí eu pego o pau e tá na sua cabeça até você morrer. Aí acabou os meios moderados para repelir injusta agressão, entendeu? A agressão já acabou, entendeu? Você atirou contra mim, eu me refugiei, atirei em você, pegou na sua perna o tiro, seu revólver já caiu para lá e você tá baleado na perna. Eu chego lá e acabo de te matar. Acabou a injusta agressão. Então eu tenho que chamar a ambulância para te socorrer. Mas se você atirou em mim, eu me esquivei, atirei e você morreu, não é pecado. Porque eu estou me defendendo de uma injusta agressão. Não. Você tem a obrigação de salvar a sua vida. Então, mas ele que deu causa. Ele que pecou. Ele que tentou matar você. Entendeu? Então, se você está na sua casa lá e eu não gosto de você, vou matar, Tati. Vou lá com a arma para te matar. Quem deu causa fui eu. Eu fui com a arma para te matar. Eu que sou o autor do mal. Você precisa fazer o bem de se defender. Se nesse bem de se defender você acabar resultando na minha morte, você não pecou. Aí você me dá um tiro, eu caio baleado, solta minha arma, tô lá baleado. Aí você liga pra ambulância e liga pra polícia, claro. Entendeu? Aí você pega a arma lá e acaba de matar. Aí você não é mais repelir uma injustiça. É exatamente o que vai dizer o Código Penal, é a questão moral. Entendeu? Repelir uma injusta agressão. Então, gente, o pecado é objetivo. O pecado é aquilo que a igreja define como pecado. Isso é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Se a gente vive tranquilizando a nossa consciência e permanece no pecado, o demônio não faz nada. Ele só assiste, igual o meme da morte. E diz, eu gosto assim, amostradinho. Deixa ele quietinho. Ele está sozinho indo para o inferno e eu não preciso fazer mais nada. Entendeu? Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, têm caminhado para o inferno porque justificam a sua consciência. O que nós precisamos fazer? Primeiro, conformar nossa vida com a verdade. Isso é um celular. Conformar nossa vida com a verdade. Segundo lugar, se a pessoa está em pecado e eu tenho a oportunidade de advertir, eu preciso advertir. Mas às vezes eu não tenho essa oportunidade. Então eu mostro para a pessoa a semente. Aqui é a semente do Evangelho. Você quer a semente do Evangelho? Se a pessoa quiser, você oferece a ele a semente do Evangelho. Por uma palavra. Se ele não quiser a semente do Evangelho, você reza. Testemunha com a sua vida. Entendeu? Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas em situação de pecado, vivendo em situação de pecado, e que ele vai estar completamente fechado à pregação. Quando a pessoa mostra que tem muito pecado, mas ela não tem vergonha, esse resolveu, Deus pode tudo. Então a misericórdia de Deus pode tudo. A gente reza. Vamos interceder, né? Nossa missão é rezar. Então, se uma pessoa está em situação de pecado, você sabe que ela tem situação de pecado e ela não quer ouvir a palavra, ela não quer abrir o seu coração, ela permanece em situação de pecado, ela permanece dizendo que isso aqui é uma televisão, você reza por ela. Meu filho, um menino de 24 anos, ele fez tudo, ele faz uma acredita em Deus. A gente chama pra vir pra igreja, ele não pega. Eu tive que conversar com o pastor, ele falou isso aí, reza por ele. Não fica falando na cabeça dele, reza por ele. Igual eu te falei, você tem a semente. Você ofereceu a semente, ele falou, não quero a semente. Então a gente reza. Entendeu? Então a gente reza. Tá bom? Então, vamos lutar, né? A nossa salvação. A gente só tem uma alma. Salva a tua alma. Só tem uma alma. Só uma alminha. Então salva a sua alma.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.